conversa, ele é flá. Se eu sou conversa, ele é vai. Entre nós se abrindo a mesma vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro na mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro na mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Eu tenho a leve impressão de que as coisas têm mesmo é que melhorar, porque do jeito que estão, nosso porto não podem continuar. Manter assim eu sou não. Ser a certeza eu sei lá, e entre nós se abrindo abismo vai das gerações. Já não consigo entender esse jeito esquisito de conversar. Eu tô legal, pode crer. Dá um tempo que a vida ainda vai rolar. Sou Fluminense, ele é Flá. Eu sou conversa, ele é Flá. E entre nós se abrindo a mesma vai das gerações. Por isso Deus tem que ser pra nós Tem que ser ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Oh, Por isso Deus tem que ser pra nós ponto de encontro, uma mesma voz que nos converte um ao outro e nos traz a paz. abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Abismos nunca. Abismos nunca mais. Abismos nunca. Abismos nunca mais. Abismos nunca mais. Muito bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar então a nossa escola dominical, aqui a nossa aula da escola dominical, aula de número 24. Ok? Aula de número 24. O tema da aula é o matrimônio e o divórcio. E o primeiro texto que nós vamos ler é Marcos, capítulo 10, versos 4 a 9. Antes eu quero convidá-lo a orar juntamente comigo, lembrando aí a todos que nós estamos transmitindo hoje por duas plataformas, tá bom? O Face da igreja, da quarta igreja, tem o estudo lá. O estudo, vai aparecer a tela do estudo no Face da quarta igreja. E da congregação vocês vão ver apenas a mim mesmo falando, tá bom? Então, pela congregação e pela quarta igreja, estamos transmitindo nos dois Facebook. Vamos orar então? Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, com a presença aí já vi do Nivaldo, do Léo, da Edenice, da Joana e agora da Maíra. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, irmãos. Não é? Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti mais uma vez nesse dia, agradecidos, ó Deus, pela saúde, agradecidos pelo Teu cuidado com a noite de sono que tivemos, o café que já tomamos. E nesse instante, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós
e que possamos aprendê-la e colocá-la em prática, ó Deus, em nossas vidas. Seja conosco, seja com cada vida que nesse instante, ó Deus, se debruça sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, para que possa ser um servo melhor. Abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus a este momento de estudo das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então? Vamos lá? Aula de número 24 do nosso livrinho, não é? Deixa eu pegá-lo aqui. Então nós ficamos devendo a aula de número 24, não é? Eu me atrasei em uma aula lá sobre as promessas, sobre os votos, e acabei dando em 2 aulas. O Nivaldo continuou normalmente dando as aulas, falou sobre a igreja, que foi a 25, né? Uma ótima aula do presbítero Nivaldo semana passada, apreciei muito. E hoje nós vamos falar então, vamos voltar um pouquinho na revista, aula de número 24. Vocês veem a imagem trocada, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando. A aula de número 24 do nosso livrinho aí, Estudos Bíblicos Doutrinários do Enesiel Peixoto. O matrimônio e o divórcio. Vamos então ler Marcos, ok? Vamos lá. O texto aí, Marcos capítulo 10, versos de 4 a 9. Diz assim: Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ok? Então aí os ensinamentos de Jesus acerca dessa questão levantada pelos fariseus sobre o divórcio, né? sobre o casamento de certa maneira. Ok, irmãos? Então nós começamos o nosso estudo aí. Quem quiser acompanhar na página da Quarta Igreja, está lá o estudo, né? Vocês vão acompanhar a página do estudo. E para quem quem quer ouvir, né, falando assim, alguns preferem assim, no da congregação vocês estão me vendo aí. Então, desde o princípio, Deus estabeleceu a união entre homem e mulher, certo? Abençoando essa sublime relação chamada casamento. Então, Deus, o casamento é uma instituição divina. Ele abençoou, e nas Sagradas Escrituras nós encontramos orientações de Deus para o casamento, né? Se você quer orientações para a sua vida conjugal, então essas orientações encontram-se na palavra de Deus. No entanto, a revolução de valores culturais judaico-cristãos, outrora recebido pelos nossos antepassados e que constituem a base da nossa sociedade, tem sido a cada dia mais afetado, não é? Por conta dessa revolução, da pós-modernidade dos nossos dias. E para muitas pessoas, então, o casamento tem se tornado uma instituição ultrapassada, fracassada e desacreditada. Mas, à luz da palavra de Deus, o casamento pode ser uma experiência abençoada, um porto seguro, se as orientações bíblicas forem seguidas. O casamento possibilita felicidade, a realização do ser humano e o fortalecimento da família, da igreja e da sociedade como um todo. Ok? Então nós acreditamos no casamento. Assim, cremos que o casamento continua a ser uma instituição promissora e fonte de bênção para os que querem viver e desfrutar verdadeiramente dos propósitos de Deus para a humanidade. É lógico, se a pessoa não crê em Deus, se a pessoa não busca Deus, se a pessoa não tem muito o que tirar de bom.
Mas se a pessoa crê em Deus e se a pessoa crê na palavra de Deus, então há muito ainda que ela possa aprender e que ela possa desfrutar com essa instituição divina que é o casamento, certo? Então vamos lá. Nós estamos estudando a confissão de fé e a seção primeira da confissão diz o seguinte: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem à mulher mais de um esposo ao mesmo tempo. Então, né, é lógico que há muitos ensinamentos na confissão de fé. A confissão de fé é baseada nas escrituras sagradas. E nós vamos assim pensar algumas lições que poderíamos tirar ao ler a confissão de fé, não é? Então aí vai também um incentivo para você estudar a confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo menor na sua casa, com a sua família. É uma fonte de ensinamento bíblico inesgotável. Você pode estudar quantas vezes for, você sempre vai ter uma lição nova, né? Porque é um documento da igreja assim inesgotável, muito maciço de doutrina, não é? Então, essa sessão que fala sobre o casamento e divórcio, mais uma vez eu vou ler: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem à mulher mais de um esposo ao mesmo tempo. Então nós tiramos as seguintes lições. Você pode tirar outras também, naturalmente, quando você fizer esse estudo na sua casa. A primeira lição que nós vemos nessa sessão primeira é que não pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Porque a confissão fala claramente que é entre homem e mulher, né? O casamento deve ser entre homem e uma mulher. Então a Bíblia fala sobre isso. Deus criou homem e mulher para se casarem, portanto, não é? Não há nenhum indício de que Deus permita o casamento homoafetivo, certo? Então deve ser entre homem e mulher. Essa é a primeira lição. Vejamos lá alguns textos bíblicos que dão assim a garantia para essa afirmativa, para essa nossa conclusão. Gênesis capítulo 2, verso 4. Gênesis 2, 4. Vamos lá? Diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, a princípio é só esse, né? Da criação, é o princípio da criação de Deus. Então, desde o princípio, Deus criou o homem e mulher para casarem-se. Aí ele vai falar da formação do homem, não é? E em seguida, lá a partir do versículo 18, vai falar desse casamento, desse ajuntamento, né? O verso 18 também, Gênesis 2,18 diz assim: disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, nós vemos aí a Gênese, né, o princípio, o casamento está desde o princípio da criação e é entre homem e mulher. Não há nenhuma possibilidade.
né? Então não pode haver casamento entre pessoas do mesmo sexo, como hoje, né? Há os defensores aí do casamento homoafetivo, né? Casamento é entre homem e mulher. Fora isso, 2 homens ou 2 mulheres, ou um trio, isso não é mais casamento, não podemos chamar de casamento, certo? Vejam o que diz, por exemplo, Levítico 18, 22, né? Acerca desses ajuntamentos. Nós vamos entrar em alguns textos desses também, que a sociedade, infelizmente, hoje chama de polêmico. Mas não é polêmico, né? É inclusive natural, é da natureza mesmo, do ser humano, né? Porque 2 pessoas do mesmo sexo, elas não podem procriar. E um dos propósitos do casamento é a procriação, é a multiplicação dos seres humanos, né? Mas vejamos lá, Levíticos capítulo 18, verso 22, irmãos. Diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Então é uma abominação para Deus, não é bíblico e também não é natural, tá bom? Ainda em Levítico 20, 13, diz assim: se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisas abomináveis, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Não é? Então, no Antigo Testamento havia pena de morte para essas uniões entre homem e mulher e mulher. É óbvio que hoje a sociedade moderna não tem mais, né? Há uma liberdade das pessoas praticarem esse tipo de coisa, mas nós não aceitamos. Nós somos cristãos, não entendemos que isso seja um casamento, correto? É isso que tem que ficar claro aí, não é? E nós ficamos com a palavra de Deus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios 6, verso 9 a 11 também. Então o casamento, ele é sempre, né, uma instituição divina, e o ajuntamento de Deus, portanto, por ser um ajuntamento divino, entre o homem e a mulher somente. 1 Coríntios capítulo 6, verso de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fosse alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito nosso Deus. Então nós vemos aí que há esperança para esse tipo de gente, né? O apóstolo Paulo está dizendo que vós fostes assim. Então é bem provável que os membros da igreja de Corinto tenham praticado essas abominações diante de Deus, não é? Mas que ficasse claro que essas pessoas não herdariam mais o reino dos céus, né? Se continuassem nessas práticas. Então a igreja, ela não pode se omitir a essa pregação, a esse ensinamento, né? De que casamento é um ajuntamento de Deus entre um homem e uma mulher, e ponto final. Certo? Essa sessão ainda, a segunda parte da sessão diz: ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, ou seja, está falando também, está ensinando sobre a monogamia. O casamento, ele é monogâmico, é entre um homem e uma mulher, né? Muitas pessoas questionam: mas na Bíblia os reis não tinham muitas mulheres, né? Alguns servos de Deus como Abraão não teve mais de uma mulher, Isaac, enfim, né? Nós não nos baseamos naquilo que as pessoas fizeram, porque nós sabemos que todo homem é pecador. E Deus, pela sua grande misericórdia, Ele permitiu que essas pessoas vivessem assim. Mas essas pessoas erraram, então Deus suportou essas pessoas. Mas o casamento ideal é entre o homem e a mulher, ou seja, um homem e uma mulher por vez. Morrendo esse cônjuge, a pessoa pode contrair um novo casamento, né? Ou no caso do divórcio, que nós falaremos para frente aí. Mas vamos ver Levíticos capítulo 18, novamente, nós vamos ver bastante hoje o livro de Levíticos, né?
é um livro que contém bastante lei. Levítico 18, verso 18. Levítico 18, 18. Diz assim: e não tomarás com tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Ok? Então, a bigamia ou a poligamia era terminantemente proibido nos mandamentos de Deus para o povo de Deus, e continua sendo, certo? Vamos ver ainda Romanos capítulo 7, verso 3, agora no Novo Testamento. Romanos capítulo 7, versículo de número 3. Diz assim: de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Ok? Então, se uma mulher ela tem o seu marido e ela está vivendo com outro homem, ela tem um amante, uma segunda pessoa, então ela está errada diante de Deus, né? Ela é uma pessoa adúltera, ela é considerada uma adúltera, né? E o homem é a mesma forma. Se o homem tem uma segunda esposa, ele também é considerado na palavra de Deus um adúltero, ok? Somente morrendo essas pessoas, esses cônjuges, é que a pessoa, né, uma viúva ou um viúvo, ele pode contrair uma nova núpcia. 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Vamos lá. Os irmãos podem enviar perguntas aí pelos comentários ou pelo nosso WhatsApp, o 945996313. Tá bom? 1 Coríntios capítulo 7, verso 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido, né? O vício do sexo existe, né? E ele desvirtua. E nós sabemos que muitas DSTs, que é a doença sexualmente transmissível, ela ocorre justamente por causa da infidelidade matrimonial, né? Por causa das traições, né? Advém dessas quebras de mandamento, não é? Do adultério principalmente. Então, por causa dessa impureza, Deus, o apóstolo Paulo está falando aqui, né? Cada marido tem a sua própria esposa. É interessante que ele está falando para um contexto grego, né? Helênico, ali dos coríntios, onde era uma prática muito comum a traição ou a poligamia, mas enfim, o que nós vemos em toda a Escritura Sagrada é que Deus criou o casamento, é uma instituição divina entre homem e mulher, e monogâmico. O casamento é monogâmico, é entre um homem e uma mulher somente. Não deve haver um terceiro, um quarto, um quinto, seja o que for, a não ser que esse terceiro venha depois da morte de um dos cônjuges. Ok? Vamos seguir? Vamos em frente? Vamos lá. Seção 2 da Confissão de Fé. O matrimônio foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, né? Então, o matrimônio é uma bênção. O casamento é para o auxílio. Lembram-se que nós lemos lá em Gênesis 2:18 em diante, que diz: não era bom o homem viver só. Não era bom o homem viver só. Deus criou o homem e não achou uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o casamento é para ajuda mútua, né? A mulher é uma auxiliadora do homem e vice-versa. O homem também completa a sua esposa, a sua mulher, né? Também diz aqui a seção 2 que, além de mútuo auxílio, é para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa e para a prevenção contra a impureza. Então vai falar uma série de coisas, mas nós vamos aludir a algumas principais que nós achamos mais interessantes, certo? Então nessa sessão é dito, primeiro, o casamento foi ordenado para o auxílio do marido e da esposa. Então é um auxílio realmente. Já citamos Gênesis 2:18, não vamos ler novamente, não é preciso ler novamente
esse texto, tá certo? Então não é bom que o homem seja só, disse Deus. Mas vamos ver esse texto de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes 4, verso 9 a 12. Vamos lá, abra sua Bíblia. O que é que diz aí? Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um, levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ok? Quem escreveu foi Salomão, né? É óbvio que Salomão não estava escreveu isso num contexto de serem 2 homens ou 2 mulheres. Salomão até extrapolou o máximo que pôde esse mandamento, porque ele teve 1000 mulheres e foi a ruína de Salomão, né? Então ele está falando sobre, dentro da sabedoria que Deus lhe deu, que o casamento foi ordenado para auxílio mútuo, né? Para que o homem tivesse uma companheira e para que essa companheira tivesse seu esposo e ambos pudessem se ajudar, certo? Então nós citamos a Eclesiastes 4, do 9 a 12. Lembrando para quem está chegando agora, que nós estamos transmitindo pela o Facebook da congregação do Alvarenga, e vocês estão me vendo nesse Facebook, e pela Quarta Igreja, onde está o texto, né, a lição mesmo da confissão de fé. Quem preferir na Quarta Igreja também está lá. Estamos transmitindo por 2 plataformas hoje, certo? A Rosângela está chegando aí, que Deus abençoe sua vida, Rô. Vamos lá. A letra B, então, a segunda coisa que é dito na seção 2 da Confissão de Fé. Para a propagação da raça humana, né? Então, Gênesis 9:1, vamos lá. Para que Deus fez o casamento? Para a procriação, para que, né? A Igreja Católica tem até um dogma a esse respeito, né? Não sei se vocês sabem, hoje em dia nem muitos sabem, mas a Igreja Católica ela não é a favor de nenhum método anticoncepcional. Então, o anticoncepcional nunca foi apoiado pela Igreja Católica. Aquele que as mulheres tomam, hoje em dia tem anticoncepcional masculino, tem uma série de coisas, né? Tem a operação, né? Que os homens fazem também, as mulheres também fazem. Então, qualquer método anticoncepcional, preservativo, seja qual for, a Igreja Católica sempre foi contra. Por quê? Porque ela entende que Deus criou o casamento para a procriação da raça humana, da espécie humana. De forma que não há na Bíblia um aparato, uma decisão assim bíblica de apoio aos métodos anticoncepcionais. Mas é uma outra conversa. Eu estou falando isso só para quê? Para mostrar para vocês que a visão dos teólogos de Westminster, também quando fizeram a Confissão de Fé de Westminster, era que o casamento ele foi feito para a propagação da raça humana. Isso está claro, é evidente nas Escrituras Sagradas. Veja aí, por exemplo, Gênesis capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não é? Lembram-se que os filhos de Noé entraram com as suas esposas, suas respectivas esposas, dentro da arca. Então era isso que Deus estava falando, ó, procriem, né? Como disse Adão e Eva também, enchei a terra, né? Então esse é o propósito do casamento. Então por isso nós vamos falar que essa parte da confissão de fé ela faz ela alude, né? Ela tem uma inferência contra a união homoafetiva. Por quê? Porque o casal homoafetivo, ou seja, homo é igual, né, no grego, e hétero é diferente, né? Heterossexual é um casal homem e mulher, homossexual é um casal 2 homens ou 2 mulheres. Então, é uma inferência aí contra a união homoafetiva, porque eles não procriam,
a natureza, a forma que Deus fez, não permite uma procriação natural. Alguém pode dizer assim, mas os casais homoafetivos, eles podem adotarem normalmente. Mas percebam que ele vai usar aqui na confissão de fé para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima. Legítima. Ou seja, uma sucessão natural. Então isso não pode acontecer dentro de uma união homoafetiva, certo? Então a Bíblia também não permite. Nós vimos lá na sessão anterior, na sessão primeira também, que o casamento é entre homem e mulher. Deus não permitiu. Pelo contrário, quando Israel chega naquelas terras onde havia uma prática homossexual, Deus diz assim, olha, não façam o que as pessoas dessa terra fazem, né? É abominação para Deus um homem se deitar com outro homem ou uma mulher se deitar com outra mulher. É abominação para Deus um homem ter muitas esposas ou uma mulher ter muitos maridos de uma só vez. Então, dentro desse padrão que Deus estabeleceu que nós entendemos o casamento, ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Né? Outra lição que nós tiramos da seção 2 da Confissão de Fé. Para a continuação de uma semente santa. Então, além da procriação, os filhos de Deus veem no casamento um mandamento para que o meu filho também seja crente, o meu neto seja crente. Né? Ou seja, eu vou estender através da união, da minha união com a minha esposa, uma semente santa, né? Que continue servos de Deus e servas de Deus na terra. Né? Então, para isso foi instituído o casamento também, para que sempre continue uma semente santa. Então, Gênesis 17, 7 diz assim, Gênesis capítulo 17, verso de número 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Percebem? Então o homem já havia pecado, já havia a semente, vamos dizer assim, do ímpio dentro da humanidade. Mas Deus vai estabelecer uma aliança com os seus filhos e com a descendência desses filhos. Então o casamento é para isso. O casamento foi instituído para que os nossos filhos também pudessem servir a Deus. E nunca faltasse sobre a terra a Deus. Certo? Daí nós vamos observar mais para frente, na confissão de fé, que o crente deve se casar com o crente. Né? A moça crente casar com o rapaz crente e o rapaz crente casar com o pastor, mas e aí? E quando um casal se converte, né? E a moça se converte e o marido não? Aí é outro caso que a confissão de fé vai falar também mais para frente, nós vamos abordar. Tá certo? Muito bem, o Kleber está chegando agora. Bom dia, Kleber. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Então vamos lá. Salmo 127, 3. Então nós estamos tratando desse ponto da confissão, segunda sessão da confissão de fé, capítulo 24, que fala sobre o casamento e divórcio. E a segunda sessão vai falar, né, que o casamento foi instituído, entre outras coisas, para a continuação da semente santa, que é os filhos de Deus, certo? Salmo 127, 3. Salmo 127. Vamos lá. Salmo 127, verso 3. Diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Então, os nossos filhos são herança do Senhor. É o Senhor que nos deu e o Senhor quer que esses filhos estejam na sua presença e continuem, né, sendo os servos de Deus, os adoradores de Deus, portanto. 1 Coríntios 7,14. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 14. O que é que diz aí? Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos.
Então, o que as escrituras vão falar, né? E aqui vai entrar até um pouco no assunto, eu gostaria de entrar um pouco no assunto sobre o batismo infantil. Por que nós presbiterianos batizamos os nossos filhos, não é? Porque nós cremos que eles fazem parte da promessa da aliança. Uma das partes sendo crentes, né? Crendo no Senhor Jesus Cristo, sendo seguidores de Cristo, esses filhos serão santos. Percebam que Paulo usa a palavra santificado para o marido e santo para os filhos, né? Aqui é necessário uma exegese no texto original. Mas quando fazemos isso, nós descobrimos o seguinte, que o marido ele é abençoado no convívio da esposa, né? Ele é influenciado pela santidade da esposa. Agora já os filhos não, os filhos são considerados santos. Esses filhos, que são filhos da promessa, se eles morrerem antes de chegarem na idade da razão, aí, né, de tomarem as suas próprias decisões, vamos dizer assim, que ocorre lá entre os 12 e 14 anos, geralmente é a época que a idade da razão, que o adolescente ele começa a se perceber como um ser, né, como uma pessoa racional, enfim, tomar as suas próprias decisões. Se ele morrer antes dessa época, ele vai para o céu. Nós cremos na salvação desses infantes, portanto, dos filhos da promessa. Porque Deus fez a promessa conosco e com os nossos filhos. Então, por isso nós batizamos. Nós aplicamos o sinal dos filhos de Deus, dos que foram lavados, regenerados e, portanto, são filhos de Deus. Então, não tenha dúvida de batizar o seu filho. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você crê em Deus, você deve apresentar os seus filhos para o batismo. Ou mesmo os seus netos, se você é responsável pela criação, né? Hoje em dia, alguns avós aí são responsáveis pelos seus netos. São eles que criam, né? Os pais aí, por algum motivo, delegaram para o avô, para a avó, às vezes para um tia, para um tio, a responsabilidade de educar essa criança, de criar essa criança. Esses também podem trazer aquelas crianças que estão sob sua responsabilidade para o batismo, tá bom? Mas converse com o pastor, né? O pastor vai orientar e então essas crianças podem ser batizadas. Mas o nosso assunto aqui não é batismo, é casamento e divórcio. Então, nós estamos falando aqui que é para continuação da semente santa. Ou seja, os filhos dos crentes são considerados crentes também, mas lembrando, até a idade da razão, tá? Quando eles se aproximarem a essa idade, 14, 15, 16 anos, há uma idade aí dos 12 até os 17, mais ou menos, geralmente isso. Nós, como pais, como responsáveis, tutores, nós sempre temos que fomentar isso no coração desses adolescentes. Olha, tá se aproximando a sua época de batismo, como é que você interpreta isso, como é que você é crente mesmo, você crê em Jesus? Então, a partir do momento que nós vermos que eles estão decididos, que aquela fé já não é mais porque a gente leva eles na igreja, e sim porque eles creem, eles acreditam em Deus, então eles devem também fazer a classe de catecúmenos e se batizar, certo? Então esse negócio, não, deixa o menino crescer, ele vai decidir o que ele é. Tome cuidado com esse tipo de psicologia que anda rondando aí, né? Pais cristãos, de que não, batismo é uma coisa forçada. Então Deus forçou as coisas na Bíblia, né? Porque as crianças eram circuncidadas ao 8º dia, né? E o batismo veio justamente substituir esse ritual do Antigo Testamento, certo? Mas então o casamento é feito para a continuação da semente santa. A Lúcia está conosco também. Seja bem-vinda, Lúcia, né? Que Deus abençoe sua vida aí. Então, e por último, nós vai falando aqui para a prevenção contra a impureza, ou seja, a manutenção da pureza no casamento, né? Você tendo a sua esposa, né? Naturalmente, você não precisa procurar uma mulher de fora. E você tendo sua esposa, você não precisa procurar um homem de fora. Então, para pureza mesmo, pureza sexual, né? Quantas pessoas
não contraíram AIDS, não contraíram porque não respeitaram o casamento ou porque foram procurar diversão sexual fora aí, né? Usaram uma pessoa como algo público, o que muitos usaram, e aí contraíram a doença, né? Se contaminaram. Então o casamento, até para manutenção da pureza, para a saúde mesmo, né? Deus instituiu. Para o homem, exceção, porque Deus naturalmente sabia tudo o que poderia vir com a impureza no casamento, certo? Então o casamento foi feito para a pureza. E aí eu quero falar para vocês aqui que um professor velhinho meu do seminário falava, né? É um professor que falava, é uma matéria para pastor, para aconselhamento pastoral, periptologia, era um nome bem esquisito. E ele falava o seguinte, isso gravou na minha memória. E hoje eu sei que deve ter alguns solteiros aí, mas já, como é sala de jovens e adultos, já são pessoas já adultas, já que podem ouvir, né? Ele falava sempre um conselho que me marcou bastante e que quando eu tenho a oportunidade de falar para casais, eu sempre falo. Ele falava o seguinte, imagine você uma pessoa que em casa ele comeu um banquete, ele se alimentou, né? A família, a esposa lá colocou uma mesa repleta de comida e ele comeu, se deliciou e se fartou daquela comida. Aí ele sai, né? Ele vai fazer alguma coisa na rua, em algum local, e alguém lhe oferece um prato delicioso. E ele talvez até sinta vontade de comer aquele prato, né? Ele né? Olhe para aquilo assim, mas ele não vai ter mais apetite para comer. Ele não vai se sentir, ele vai se sentir satisfeito, né? Vamos dizer assim. Ele falava isso em relação ao casamento, à área sexual. Então, ele falava assim, em outras palavras, meu filho, não deixe faltar o alimento para sua esposa. E sua esposa não deixe faltar o alimento para você. É interessante que são palavras talvez até engraçadas, mas a Bíblia fala justamente isso, que o homem não pode se privar da mulher e a mulher não pode se privar do homem. Nós vamos ler esse versículo aí, tá certo? Vamos ver, 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, né? 1 Coríntios 7, 2. Já lemos, né? Já lemos esse versículo aqui, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Foi o 7,14 que eu li para vocês? Também já li. Agora, Hebreus 13, do 1 ao 4. Hebreus 13, 4 somente. Hebreus 13, 4. Vamos lá. Estamos falando da manutenção da pureza, por enquanto. Depois eu leio aquele versículo que eu falei para vocês sobre o homem ser da mulher e a mulher ser do homem, tá bom? Hebreus 13, 4, o que é que diz aí? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então o casamento foi feito para a manutenção da pureza. A Bíblia recomenda e ordena, na verdade, que o leito seja sem nódoa. A palavra aí é nódoa, é mancha, né? Ou seja, a impureza, né, o adultério, mancha o nosso casamento, mancha o nosso leito, tá certo? Isso é sério, né? Então foi para isso que Deus instituiu o casamento. Vamos lá, continuando aqui. Seção 3. A todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar. Ou seja, casar não é coisa para doido. Como dizem aí, a pessoa é doida, vai casar. É o contrário disso, né? Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Lembram-se que eu também já toquei nesse assunto? Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis. Papistas, na época da confissão de fé, mais próximo da reforma protestante do que nós, né? E havia uma rincha muito grande, maior do que já existe hoje, ainda hoje existe, entre protestante e católico, né?
por causa dos dogmas católicos, as invenções católicas, né? Então, o protestante era terminantemente proibido, até nos documentos da igreja, de se casar um protestante com um católico, por exemplo, né? Então eles colocaram papista, mas aqui você pode ler qualquer outro tipo de religião, né? Umbandista, né? Malufista não, brincadeira. Mas seja qual for a religião do cônjuge, ou da pessoa, melhor dizendo, né? Você não pode se casar se não tiver essa afinidade com a palavra de Deus e com o próprio Deus que você serve, né? Porque aí é se colocar em jogo desigual. Mas continuando aqui, papista ou outros idólatras, né? Então, né? Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Desculpem. Então, aqui está falando ainda do casar-se, né? Não está falando dos casados. Olha só, a Bíblia fala do casar-se e dos casados. A Confissão de Fé fala do casar-se e dos casados. Se a pessoa está casada já, é outra forma que tem que agir, tá? Não é para se separar. Mas se ainda vai se casar, ainda dá tempo de tomar algumas atitudes aí, né? E obedecer a palavra de Deus e a própria confissão de fé quanto a isso. Então, o que é dito nessa sessão? Entre algumas coisas, tem muita coisa que é dito aqui, né? Primeiro a gente fala assim, o casamento implica num comprometimento voluntário, por amor, né? Nós casamos por amor, pelo menos espera-se que seja por amor. Entre as partes, e para tal, ambos devem estar em perfeito juízo, né? Em outras palavras, o casamento não pode ser obscuro, forçado, por constrangimento ou por coisa semelhante a essas, tá certo? Então, casamento deve ser, vamos dizer assim, o resultado do amor entre duas, né? Entre um homem e uma mulher, duas pessoas, sexo masculino e feminino, né? Eles devem se amar e aí então devem buscar o casamento. Não pode ser obscuro. Eu não sei com quem eu estou casando, como em algumas religiões aí, principalmente orientais aí, o próprio islamismo, né? As pessoas não conhecem com quem vão casar, conhecem no dia do casamento, né? Ou forçado, como os nossos avós, né? Minha avó falou que conheceu pouco tempo, talvez um mês, uma semana, eu não lembro mais a data exata, mas ela conheceu pouco tempo o meu avô, né? Acabou casando, acabou dando certo pela misericórdia de Deus, mas não pode. A Confissão de Fé diz que o casamento não pode ser obscuro, forçado e assim por diante, né? Nem por constrangimento. Tem que ser realmente um consentimento ajuizado. Eu quero me casar porque eu amo essa moça vai se casar porque me ama. E aí então os dois se casam. Letra B. Os cristãos devem se casar somente no Senhor. Tá bom? A gente hoje em dia luta com muito, né, com essa questão, principalmente entre os nossos jovens aí, né? Muitos querendo namorar fora, namorando, não, mas Deus vai converter, Deus converteu meu pai, Deus converteu meu tio. Converteu, aleluia! Deus é misericordioso, graças a Deus. Mas o que a Bíblia diz é que se você é crente, não se coloque em jogo desigual. Não se coloque, porque você vai sofrer. Você vai sofrer. Muitos que estão me ouvindo agora, tem, né? Se a pessoa sofre num casamento entre dois cristãos, casamento não é coisa fácil assim também, né? É uma bênção de Deus, mas muitas vezes sofre, né? Porque a relação de duas pessoas é como se fosse uma só, né? O que eu faço afeta o outro, o que o outro faz me afeta. Imagina você, né? Você tendo uma fé diferente daquela pessoa, né? Você quer ir para a igreja, aquela pessoa não quer, né? Não quer e não deixa. Nem quer e nem deixa, né? Você serve a Deus, você quer batizar o seu filho, o outro não quer, né? E não deixa. Então, percebam, são conselhos sábios
da palavra de Deus. São orientações, são admoestações, são ordenanças, né, que nós temos que respeitar. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. 1 Coríntios 7, verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Certo? Mesmo a viúva, crente, ela tem que se casar no Senhor. Então, é só no Senhor que pode se casar. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Vamos lá, mais para frente aí. O apóstolo Paulo está falando aqui naturalmente, já adiantando, que esse julgo desigual é em todas as relações humanas. Né? O crente também que tem sociedade com ímpio está errado. Está errado. Mas o casamento é a sociedade das sociedades, não é verdade? Você não dorme com seu sócio na mesma cama, mas você dorme com sua esposa na mesma cama. Então, não se ponha em julgo desigual. O que era o julgo? Era a cangalha, só chamar de cangalha também, que é colocado no jumento, ou nos jumentos, ou no boi, no carro de boi, para os bois puxarem. Então, não se pôr em julgo desigual é você colocar animais diferentes, de trote diferente, na mesma cangalha, no mesmo jugo. O que vai acontecer? O trote do animal vai ser diferente um do outro e vai machucar, vai ralar. Né? Se você não andar junto, né? Então o crente, ele anda junto. Né? O marido cristão, a mulher cristã, eles andam juntos. Né? O que vai acontecer com um ímpio e um crente? Né? A pessoa vai andar e esse vai se distanciar. O que vai acontecer? Sofrimento na vida. Sofrimento, tristeza. Né? Talvez separação. Né? E tantas coisas. Né? Quantas vezes nós ligamos a televisão e vemos aí, não é casamento destruído, é morte, assassinato, né? O camarada matou a mulher porque teve ciúme. Né? Então, o que é isso? Isso é fruto do desrespeito à palavra de Deus, desrespeito ao mandamento de Deus, de um crente. Muitas vezes as mulheres estão morrendo aí, são mulheres crentes. Né? Ou um homem crente. Mas na maioria é o feminicídio, né, que nós temos assistido aí. Então, por quê? Não obedece à palavra de Deus. Então você que é jovem, né, ora a Deus para que Deus coloque um rapaz crente na sua vida. Né? Busca, né? Vai no acampamento, vai na igreja, né? É melhor. Alguns falam, não, eu tenho vergonha de dizer que eu estou buscando um namorado crente. Não tenho vergonha disso, é mandamento do Senhor. É mandamento do Senhor. Então você visitar uma igreja para arrumar um rapaz crente que você quer namorar, está se sentindo só, gostaria de namorar, não tem nenhum problema quanto a isso não. Eu como pastor, eu aconselho os meus jovens. Né? A moça é crente, o rapaz é crente, então vai em frente. Né? Ora aí. E de preferência da mesma linha reformada nossa. Né? Porque também, infelizmente, há crentes de linha muito díspares, né? E a mulher é mais reformada, o marido é mais pentecostal e acaba também dando alguns problemas. Mas não vamos entrar nesse assunto. Tem que ser servo de Deus. Tem que ser servo de Deus, tá bom? Então veja aí, 2 Coríntios 6, 14 e 15. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Paulo vai fazer algumas comparações. Que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então não tem como haver comunhão. Né? Você quer servir a Deus, ele quer ir para o bar, ele quer ir para a festa, ele quer ir ficar com os colegas dele e assim por diante. Né? Se você está pensando em está namorando aí um rapaz que é do mundo, ou você está namorando uma moça que é do mundo, saiba que está escrito aqui na palavra de Deus. Você quer, ninguém vai te impedir de fazer o contrário. Né? Mas saiba que você está procurando, está arrumando problema para si. Tá certo?
Problema para a vida inteira, porque o casamento é indissolúvel perante Deus, mesmo com o ímpio. Mesmo com o ímpio. Tá? Não pense você, não, eu vou casar, se não der certo, eu vou separar mais tarde. Não é assim que acontece, não. Dentro do mandamento divino, não é assim que acontece, não. Tá certo? Então, essa é a sessão. O crente tem que se casar no Senhor. Vale ressaltar que se a esposa ou o marido cristão houver se casado com um cônjuge incrédulo, esses não devem se separar. Certo? Não devem se separar. Olha o que diz aí, 1 Coríntios 7, o verso 12 e 13. 1 Coríntios 7, 12 e 13. É aquilo que eu falei. Tem que se casar, case-se no Senhor. Agora, se a pessoa chega, isso aqui para quem? Então, por que, pastor, tem esse versículo? É para aqueles crentes que chegam. Quando Paulo começa a pregar em Corinto, se convertem em casais. Ou se convertem uma parte do casamento. Ainda hoje não é assim? Quantas senhoras nós temos na igreja que se converteram, né? Alguém pregou e ela se converteu, mas o marido dela está lá em casa lá. Ou o contrário, o marido se converteu e a mulher não. Acontece. Então, nesses casos, não se separe. Não se separe. É o que nós vamos ver aí, né? Vale ressaltar que se a esposa ou o marido cristão houver se casado com um cônjuge incrédulo, não deve se separar. Então, 1 Coríntios 7, 12 e 13. Vamos lá, diz assim. Ao mais digo eu, não, o Senhor. Paulo, ele volta, né? Se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não a abandone. Não a abandone, olha lá. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Tá bom? Desculpem. Então não pode separar. Não pode separar. E aí Paulo vai explicando, certo? Então tomem cuidado, jovenzinhos, estão esperando casar. O rapaz é crente mesmo, ele é crente, então vão em frente, que Deus abençoe essa união. Agora não é crente, pula fora, minha querida, pula fora, meu querido, porque você está arrumando problema para sua cabeça. É isso aí. Seção 4 da Confissão de Fé. Não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus. Tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar como marido e mulher. Então, o que está dizendo a nossa confissão de fé aqui, irmãos? Eu levantei as questões principais. Como eu disse, é inesgotável, né, o estudo da confissão de fé. É uma bênção. Estude em casa aí. Né? Nessa sessão é dito o seguinte: quais são os casamentos proibidos, aqueles casamentos incestuosos? Né? Presta atenção aí. Pais, né? Casar-se com pais, filho com pai. Né? Casar-se ou ter relação sexual. Né? Isso é incesto. Isso é abominável perante Deus. Com madrasta. Ah, mas é a mulher do meu pai. É incesto. É abominação. E madrasta com enteado. Ah, é meu enteado, não é meu filho. Isso também não pode na palavra de Deus. Irmãos. Casamento ou sexo entre irmãos. Há um movimento mundial aí, irmãos, querendo flexibilizar tudo isso aí, normatizar todas essas coisas aí, todo esse tipo de união. Tá certo? Então tome cuidado. Tome cuidado de não estar apoiando esse tipo de coisa aí, né? Porque isso aí vive sendo debatido aí nos congressos da vida, no mundo inteiro, e há países aí do dito países de primeiro mundo, da Europa aí, que já normatizaram algum tipo de coisa assim, e é normal. Se a pessoa quiser ter relação sexual entre familiares lá, eles têm, né? E casaram, inclusive. Então, entre irmãos também não pode. Entre filhos, pai e filhos, nós já falamos lá, né? Não pode. Filhos e pais, né? Irmãos com irmãos, filhos, avós com netos. Então, tudo isso está proibido. Tios com sobrinhos, sobrinho com tios.
com nora ou genro, ou sogro, ou entre cunhados, ou com... Então, tudo isso é incestuoso. Onde está isso? Na palavra de Deus, nós vamos ler. Levítico 18, do 6 ao 16. Falei que a gente ia ler bastante Levíticos, né? Levítico 18, do 6 ao 16. Vamos ver o que diz aí? Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, nenhuma parenta da sua carne, para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe, ou seja, os filhos com os pais, né? Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, aí a madrasta, é nudez do teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. Então, mesmo que seja apenas irmã por parte de um dos dois, né? Não há um segundo casamento, às vezes, né, se constitui uma família onde o esposo já tem uma filha de um outro casamento e a esposa tem um filho. Esses dois também não podem se relacionar, são irmãos. Eles são irmãos. E muito menos o marido ter relação com a menina que é enteada ou a mulher com o menino que é enteado, tá? Não pode. Vamos lá. O 8, né? Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai e a nudez do teu pai. A nudez de da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho, ou seja, neto aí, né? Avô com neto e neta. A sua nudez não descobrirá, porque é tua nudez. Não descobrirá a nudez da filha da mulher de teu pai. Gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta do teu pai, né? A tia, no caso, ou tio. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe, é a tia. Vamos lá, até o 16. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirá a nudez. A nudez da mulher do teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão, é a cunhada ou cunhado. Então, esse tipo de relação, tá? Algumas pessoas perguntam se primos podem se casar. Não há nada na Bíblia contra primos, tá? Não há nada contra primos. Mas, todo cuidado é pouco, né? Podendo evitar, né? Principalmente primos de primeiro grau, a gente sabe que há certo grau de consanguinidade, né? Inclusive podendo trazer problemas para os filhos desse relacionamento. Então, tome cuidado. Mas eu quero deixar claro que a Bíblia não trata sobre os primos como esses casamentos incestuosos. Vamos lá, continuando. A palavra de Deus é superior a qualquer lei e consentimento humano. Então, a segunda parte da seção 4 da Confissão de Fé vai dizer assim: tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar com marido e mulher. Ou seja, não adianta alguém dizer assim, não, mas a justiça permite. A palavra de Deus não permite. Certo? Hoje em dia, já está bem avançado a questão do consentimento pela justiça das uniões homoafetivas, do casamento homoafetivo, né? Mas nós não aceitamos. Por quê? Porque a palavra de Deus não aceita. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então, eu aceito a justiça até aquilo que ela não contradiz a palavra de Deus. É isso que está dizendo a confissão de fé. Jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes. Não, mas para mim está tudo bem, para ele está tudo bem, né? Então, por que a igreja não aceita? A igreja não aceita por causa da palavra de Deus. Tá certo? Então, pastores, né?
Não podem aceitar. Presbíteros não podem aceitar. A igreja não pode aceitar um relacionamento desse como se fosse algo comum. Né? Então a palavra de Deus é superior. E aí nós temos alguns textos que não falam propriamente de casamento, mas falam de você dar ouvido à palavra de Deus e não à palavra de homens, agradar mais a Deus do que a homem. Atos capítulo 5, verso 27 a 29. Vamos lá? Irmãos, eu estou com medo porque já está bem adiantada a hora, já são 11 horas, né? Se alguém pudesse me dar seria bem a cena do filme, mostra quando que um casal, após anos de casado, descobrem que são parentes, como lidar. O Natan está conosco também. O Natan, Deus abençoe sua vida. Vou tentar responder aqui, tá certo? Então vamos lá. Eu estou preocupado com o horário, não sei se eu continuo a palestra ou se a gente termina mais, porque realmente é um assunto que dá bastante polêmica, né? Já vou tentar responder, Natan. Vamos ler os textos primeiro. Atos capítulo 5, verso 27 ao 29. Vamos lá. Atos 5, verso 27 ao 29. Atos 5, 27 ao 29. Diz assim: trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio. Opa, é isso mesmo? Não é esse não, não é esse não. Desculpa, irmãos. É que de vez em quando saem uns... Em Atos 5, 27 a 29, não. Bom, Atos... É isso mesmo, Atos 5, 27 a 29. Desculpem, diz assim: trouxeram-nos apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis desse nome, contudo enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eram autoridades que estavam proibindo Pedro e João de falar, né? Os apóstolos de pregarem o nome de Jesus Cristo. E eles sabem: não, nós sabemos que vocês nos proibiram, mas antes importa agradar a Deus do que a homens, portanto. Né? Então a igreja tem esse compromisso com Deus. Vamos ver lá Daniel capítulo 6, verso 4 e 7. Né? No Antigo Testamento também, Daniel foi desafiado a desobedecer às normas de Deus, vamos dizer assim. Né? Daniel, capítulo 6, versos 4 e 7. E logo no começo da vida de Daniel, né, é colocado lá as iguarias do rei, e eles dizem: não, nós não vamos comer. Né? Por quê? Porque ele tinha um compromisso com Deus. Então nós também, filhos de Deus, nós temos um compromisso com Deus. Não importa o que as leis do mundo vão falar, né, vão cercear a nossa adoração, a nossa forma de agir, nós temos que estar com Deus de qualquer momento, de qualquer forma. Atos 6, verso 4, 7, 13 e 16. O 4 diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então eles queriam pegar Daniel, eles montaram uma armadilha para Daniel. Verso 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Tá bom? Então eles sabiam que Daniel não ia fazer isso, que Daniel era um servo de Deus, e fizeram uma armadilha. Verso 13. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinasse. Ante 3 vezes por dia faz sua oração. E, finalmente, o verso 16.
que diz: Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Então percebam, irmãos, ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos aos homens. Né? A Magda também está conosco. Deus abençoe, Magda, a sua vida. Muito obrigado pela sua presença. A Jéssica, Deus abençoe, Gé. Fica com Deus. Bom, então, veja, todas essas pessoas aí, né? Aqui da Bíblia, voltando para Daniel, queriam fazer Daniel tropeçar, mas ele ficou firme, irmãos. Então, nós somos desafiados em nosso casamento também a agir, né? A palavra de Deus é superior a qualquer lei e consentimento humano. Então, há coisas que a humanidade vai dizer que são lícitas, né? Paulo, falando a Timóteo, vai dizer assim, ó, vão proibir o casamento. Haverá tempo em que proibirão o casamento. E aí? Nós vamos, né, porque as leis proíbem, porque as coisas assim acontecem, nós vamos admitir? Né? Lógico que não. Antes importa fazer a vontade de Deus e não a de homens. Né? Vamos lá, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, e eu vou tentar responder a pergunta do Natan. 1 Timóteo 4. Do 1 ao 3. Ora, o Espírito afirma expressamente ao texto que eu citei, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Cauterizado é queimado, né? Que não tem mais solução. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então haveria tempos e vai continuar, e nós temos que, portanto, preferir a palavra de Deus, correto? Bom, o irmão Natan, ele pergunta o seguinte: pastor, seria bem cena de filme, mas supondo que um casal, após anos de casados, descobrem que são parentes, como lidar? Olha, a Bíblia, ela não, vamos dizer assim, ela nos dá muitas vezes princípios, ela não aborda todas, né, as circunstâncias possíveis de uma coisa que pode acontecer. Então, o que é que nós fazemos quando isso acontece? Né? Nós tomamos as nossas decisões pelos princípios que a Bíblia diz, do que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado. E houve princípios na palavra de Deus de ocorrer, por exemplo, quando Esdras, eles retornam do exílio babilônico, e se descobre ali que muitos judeus quebraram o mandamento e se contraíram um casamento com mulheres de outras nações. E, portanto, quebraram o mandamento de Deus. E qual que é a atitude de Esdras? Né? E do próprio Deus orientando o sacerdote? É de que aqueles homens possam dissolver aqueles casamentos. Veja você. Então, é uma exceção para corrigir algo que foi feito para começar tudo certo novamente. Então, é um caso não previsto assim, mas a princípio, Natan, eu diria que se é descoberto e é avaliado realmente que as pessoas são parentes, por exemplo, dois irmãos, eles têm que se separar. Eles têm que se separar, certo? Como você disse, né? Cena de filme, né? É muito raro isso acontecer. Então, o crente, ele foi chamado nesse mundo muitas vezes para pagar o preço que ninguém quer pagar, né? O preço que ninguém está disposto a pagar. Nós somos chamados a pagar. E se porventura acontecer isso com um casal cristão, eu aconselharia eles a se separarem. Por quê? Porque ainda que seja um pecado que não foi feito, né, por vontade própria, né? Me fugiu a palavra agora.
Mas ainda assim eles estão em pecado. Isso não desagrava a questão do pecado. Então eles teriam realmente que se separar. Tá certo? Mas cada caso é um caso, tem que ser avaliado mesmo à luz da palavra de Deus, com muita oração, né? Não é uma coisa assim para se responder também simplesmente num vídeo. Mas a princípio esse seria meu conselho, porque nós somos chamados para pagar o preço e que muitas vezes fomos chamados justamente para dar esse exemplo aí das exceções da vida, né? Tá certo? Pessoal, o que vocês acham aí? São 11h15 quase, né? Nós temos ainda 1, 2, 3... não, até que não tem muito. Vamos continuar aqui, tá bom? Se para quem tem ainda mais um tempinho aqui. Então nós estamos na seção 5. Seção 5. O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato, sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio. E depois de obter o divórcio, casar-se com outro, como se a parte infiel fosse morta. Então, aqui está falando de algumas circunstâncias. Uma delas é descobrir uma traição quando a pessoa já deu a palavra, está namorando, né? Está namorando e descobriu que o namorado saiu com outra moça e teve relacionamentos, né? Uma traição descoberta. Então, isso dá motivo para se dissolver esse contrato. Eu ia casar, não vou mais. É justificável na palavra de Deus, certo? Se alguém quebrou o contrato aí, né? Se for depois do casamento, dá direito a divórcio, né? E aí nós vamos ver os casos, porque divórcio não é uma coisa muito simples não, né? Imagina os dois se tornam uma só carne. Imagina você rasgar uma carne, né? Dizer se essa parte é sua, é que nem quando Salomão manda dividir ao meio, né? A criança lá, que as duas prostitutas chegam lá e dizem, não, o bebê é meu, o bebê é meu. O bebê de uma morreu, ela foi lá e trocou à noite, né? Só que quando a mãe acordou, ela sabia que aquele bebê não era dele, enfim, foram ter com o rei, e o rei, para solucionar o caso, disse assim, pega uma espada e corta o bebê ao meio, a criança ao meio, dá metade para uma, metade para outra. E a mãe se sensibilizou e disse, não, pode deixar com ela. E então Salomão percebeu ali, a sabedoria que Deus lhe deu, né? Então é a mesma coisa o casamento. Quando se separa o casamento, a vida não é mais normal, irmãos. Diga-se de passagem, depois que você casa, a sua vida não é mais normal. Não é outra vida, né? São outros momentos. Aquilo que era comum na casa do seu pai, você falava alto, talvez você não vá fazer isso na sua casa, porque sua esposa não gosta, né? A forma que sua mãe fazia comida, a forma que sua mãe colocava comida, a forma que ela, né, estava acostumada com o pai, com a mãe, agora é outra família. É outra família. Por isso que a Bíblia diz que os dois se tornam um, né? Porque é uma outra realidade. Não adianta dizer uma parte, né? A gente vê muito dizer assim, porque na casa da minha mãe era assim, na casa do meu pai era assado. Não, agora é outra família, é outra vida. Vocês vão fazer a forma como vocês... E os filhos de vocês vai ser a mesma coisa. Eles vão aprender dentro do lar como vocês tratam o lar, como vocês se dão no lar. E quando ele se casar, ele vai construir um novo lar, uma outra coisa diferente com a sua esposa. E assim por diante. Certo? Então, aqui essa sessão vai ensinar o seguinte. O adultério ou fornicação dá direito à parte traída de quebrar a promessa de se casar. O que é fornicação? Fornicação é o relacionamento entre uma pessoa casada e uma solteira, né? É fornicação, aí não é considerado adultério, é considerado fornicação, mas é pecado do mesmo jeito, tá? Né? Então, fornicação é isso, né? Então pode ser adultério ou fornicação, cometida depois do contrato, sendo descoberto antes de se casar, dá a parte inocente justo motivo de dissolver o contrato, tá? Então, toma cuidado você que namora aí e acha, não, foi no namoro que eu traí. Conversa, tá? Conversa. Não tem essa não. Namoro é compromisso, namoro é palavra, tá certo? Então, letra B aqui do nosso estudo. Depois de casar, se uma das partes for traída, terá direito de pedir o divórcio. Isso é verdade.
Nós já lemos vários versículos, vamos ler mais alguns aí, né? Esse de Mateus capítulo 19, do verso 9, nós vamos ler mais para frente aí. Então, quem foi traído quem é traído que tem o direito de pedir o divórcio, e não quem trai. Ah, eu traí minha esposa, quero me divorciar. Não, você vai ficar com ela, se ela te perdoa, você vai ficar com ela. Tá bom? Letra C. Somente a parte que foi traída, depois de divorciada, pode contrair novo matrimônio. Porque é como se o cônjuge houvesse morrido. Olha só. Coisa forte, né? Ou seja, quando há um divórcio, a parte que traiu, ela vai ficar sozinha, ela vai ser crente, vai para o céu, tá certo? Se arrepender do seu pecado, mas ela tem que ficar sozinha, porque se ela casar, ela está em adultério. Só quem pode se casar é a parte traída, porque é como se essa daqui tivesse morrido. Difícil, né, pastor? É difícil, irmãos. Como tem se quebrado esse mandamento nos nossos dias? Pessoas que hoje em dia separam como se fosse uma coisa tão fácil se separar, né? Como se fosse ali na esquina comprar um pão, comprar uma carne. Se eu casar e não gostar, eu separo. Ai, como é difícil. Como é difícil, como é improvável esse tipo de coisa, tá certo? Então, continuando aqui. O Nivaldo colocou aqui o comentário, né? Pecado involuntário, tá certo? Nivaldo, obrigado por ter ajudado aí, pecado voluntário. E na verdade a vida muda, cumplicidade. É verdade, Nivaldo. Há uma cumplicidade, né? Há uma mudança, inclusive, para as coisas boas, né? Vocês vão fazer uma nova família. Há uma cumplicidade. Muito bem lembrado aí, Nivaldo. Obrigado. Então, vamos lá, Mateus 19, 19. Vamos ler esse texto? Estamos terminando já, tá, irmãos? Obrigado pela paciência aí. É bom que vocês ficam com fome aí. O almoço aí vai ser uma delícia. Mateus 19, 19. É isso mesmo? 19, 9. Desculpem. Mateus 19, 9. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causas de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, veja só. Então, casamento, se não for, ou melhor, divórcio, se não for por adultério, não pode. E quem se casar, mas meu marido, né? E aí? Por isso, irmãos, casamento é coisa séria. Casamento é para sempre. Né? Casamento não é uma coisa, não é uma camisa que a gente não gostou, vai na loja e troca. Não é um serviço no carro que deu problema, você leva de novo no mecânico e diz assim, não gostei do serviço, refaz o serviço. Não tem isso, sabe? Não tem uma segunda chance, né? Então, casamento é para sempre. E por isso a gente tem que escolher bem, né? Com muita oração, com muito temor, para que seja uma bênção na vida de ambos, tá? Romanos capítulo 7, verso 2 e 3. Vamos lá, estamos terminando. Romanos 7, versos 2 e 3. O que é que diz aqui a palavra de Deus? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei. Não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, quem se separou, que não foi por motivo de adultério, e se casa novamente, está numa relação imprópria, está em adultério perante Deus. Infelizmente. Tá bom? Murilo está conosco também. Deus abençoe, Murilo. Obrigado pela sua presença também. Maria Lúcia já falei, a Rosângela. Vamos lá, vamos continuando aqui. Vamos lá. Próximo passo aqui. Seção 6, é a última, tá bom?
Posto que a corrupção do homem seja tal que a incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério. É só o adultério, ou a morte no caso. Ou uma deserção. É interessante que a confissão de fé, nesse caso, ele abre um precedente. E eu diria assim, quase insolucionável, né? Porque não há muito respaldo bíblico. Então, como tudo que o homem faz não é perfeito, né? Nessa parte aqui abre um precedente grave, mas vamos estudar mesmo assim. Então vamos ler novamente, é a última sessão 6. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério. A gente sabe que o adultério é a morte, isso é bíblico. Ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Ou seja, o cara abandonou o lar e você não tem o paradeiro. Há um caso desse numa igreja que eu cuidei, né? O marido abandonou o lar, não sabe se ele morreu, não sabe onde ele está, né? E aí, pela lei, a mulher pode se divorciar. A mulher pode se divorciar, o homem pode se divorciar, enfim, pela lei, de qualquer forma. Mas a confissão de fé abre esse precedente, para que a mulher também possa contrair nova núpcias, ou o homem nova núpcias, se esse for o caso de abandono, né? Então veja lá, continuando aqui, diz aqui, obstinado que não possa ser remediado nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar ao arbítrio e discrição das partes o decidirem seu próprio caso. Então, está falando várias coisas aqui, entre elas de que se esse for o caso de abandono do lar, ainda assim é preciso ter um divórcio regular, né, num processo civil. Não é simplesmente, não, eu vou me juntar com fulano de tal, porque meu marido não tem o paradeiro do marido, ninguém sabe o paradeiro do meu marido, não existe isso. A pessoa tem que estar divorciada, né? E aí, nesse caso, a igreja, ela também recebe essa pessoa, porque a lei diz dessa maneira, né? E não há vamos dizer assim, a Bíblia não tem, né, não aborda isso, como é o caso daquele que o Natan perguntou também, né, de uma pessoa da mesma família descobrir que é parente depois de muito tempo de casado. Não tem esse tipo de coisa nas escrituras. Assim, né? Mas há o princípio lá de que não pode ter parentesco consanguíneo, que isso é abominação para Deus. Vamos lá, então nessa sessão é dito o seguinte, para a gente finalizar aqui. A única justificativa bíblica para o divórcio é o adultério. Somente por causa somente por causa da dureza do coração humano. Senão, nem assim Deus permitia. É interessante. Quando os fariseus querem vir pôr uma saia justa em Jesus, vamos dizer assim, né, eles querem colocar Jesus na parede para falar sobre o divórcio, Jesus deixa muito claro, Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Dá a impressão ali que se não fosse a dureza do coração humano, o divórcio não seria permitido em hipótese alguma. Por quê? Porque existe o perdão. Se Deus perdoa o nosso pecado, por que nós não podemos perdoar o deslize do nosso cônjuge e do nosso cônjuge nosso? Não estou dizendo, irmãos, que tem que fazer isso, porque Deus abre esse precedente. Você pode se separar se caso foi traído. Mas é por causa da dureza. Ainda assim é por causa da dureza do coração humano. Correto? Então, Mateus 5,32. Vamos lá? O Natan estava perguntando para mim hoje cedo, né, sobre esse texto. Mateus 5,32. Nós estávamos conversando, na verdade, procurando esse texto, o Natan. Mateus 5,32. Vamos lá, estamos encerrando. Diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Olha só que responsabilidade. A pessoa que manda a mulher embora, ele é responsável de tornar ela adúltera.
E aquela pessoa que for casar com ela também vai ser adúltero, mas a culpa é sua que mandou sua mulher embora. Ou vice-versa, ou a mulher que mandou o marido embora. Impressionante, né? Mas é isso que as escrituras falam. Vamos lá. Lucas 16, 18. O pessoal está me abandonando na live aqui, já tem 6. Chegou a ter 11, 12. Vamos lá. É porque demora muito, né? Esses textos aqui são... Mas a gente entende. Sabe que você tem que fazer o almocinho aí normal. Lucas 16, 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Perceba, casamento é coisa seríssima. Né? Não é para brincar com casamento. Mateus 19, 3 a 8. Nós até lemos esse texto aqui, mas vamos reler. Mateus 19, 3 a 8. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha lá, qualquer motivo. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Então Jesus enfatiza ali a questão de que é uma só carne, gente. O casamento torna duas coisas, duas unidades em uma só. Duas unidades se transformam em uma só. Né? Então, perceba. Um homem e uma mulher se tornam numa família. Então, é difícil separar o que é um. Né? Imagina quebrar no meio. Precisa quebrar no meio. Né? E as consequências são drásticas. Então, Jesus continua dizendo: de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Veja aí. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés a carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés nos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Então Jesus enfatiza o princípio. E não o que Moisés decidiu por causa da dureza do coração humano. O divórcio também é permitido em caso de abandono do lar, sem solução. Né? O texto que mais se aproxima disso é 1 Coríntios 7,15. Vamos lá? É aquilo que eu falei, né? 1 Coríntios 7,15. É o que mais se aproxima para dar respaldo a essa decisão da confissão de fé. Diz assim, 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Ou seja, se o descrente abandonou o lar, mas é descrente. Por isso que eu falo, a confissão de fé, né, passou perto, mas não chegou no texto aí não. Diz assim, ó, vamos ler novamente, fica bem claro isso. Está lá no texto de 1 Coríntios 7,15. A estabilidade da família, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. Existia muito isso na igreja de Corinto. Né? Uma igreja de um contexto poligâmico, politeísta, grego, devasso. E agora o pessoal está se convertendo, está vindo para a igreja. É óbvio que vai vir pessoas com esses trejeitos, com essa cultura, né? E vai causar muitos problemas para a igreja. Então Paulo escreve nesse contexto aí. O verso 15 ele diz: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Ou seja, a mulher crente, ela não pode se separar do marido descrente. Mas se o descrente quiser separar, separe, se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Ok? Então, é nesse sentido que o apóstolo Paulo vai, instruído aí naturalmente pelo Espírito Santo, falar isso. Né? Mas, vejam, ele está se apartando aí, né? E não é um caso que a irmã ou o irmão deve tomar iniciativa, e sim o outro lado. Então a confissão de fé, em cima desse versículo, provavelmente aí, eles tomam essa decisão, que para uma deserção do casamento obstinada,
que não dê para ser resolvida nem pela igreja, nem pela magistrado civil, então pode se contrair o divórcio primeiramente e depois casar novamente aí os irmãos e as irmãs, tá certo? O divórcio deve ser feito na instância civil competente, não somente no âmbito pessoal. Esse negócio de crente dizer assim, não, eu vivo amaziado, é união estável, esse negócio que o STF legislou, para com isso, meu irmão, para com isso. Crente tem que estar casado lá no cartório, na igreja, sacramentado, tá bom? Porque se a gente esperar viver na lei que os homens fazem, os homens são pecadores, são falhos. Por isso nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Correto? Então temos que seguir a Bíblia, né? E os nossos documentos de fé, né? Que é a nossa confissão de fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Tá certo? E aí, é isso aí. Apêndice. O apêndice é aquilo que nós achamos importante colocar para a igreja, que a confissão de fé não trabalhou muito esses aspectos, mas toda vez que nós estudamos a confissão de fé sobre alguns assuntos, nós colocamos algum apêndice, né? E sobre o casamento eu queria colocar aqui, o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25 em diante, está lá, você pode ler, né? Que o homem tem que amar a esposa da forma que Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja, né? A mulher deve ser submissa ao marido como convém no Senhor, está lá em Efésios também 5, 22 a 24. Então a mulher também deve fazer o seu papel de se submeter, né, ao seu esposo. O corpo da esposa, esse versículo eu quero ler, porque infelizmente há muita confusão nesse sentido aí, né? Há muita gente quebrando esse mandamento também, né? Muita esposa, muito esposo. Então, você vê como os dois é uma só carne. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios. O texto que nós estávamos lá, né? 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5. Estamos terminando aqui, irmãos. Mais um bocadinho só. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas e sim a mulher. Olha só que coisa. Então, os dois é uma só carne, né? Aí o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, eu queria ter mais tempo de explanar mais sobre esse assunto aqui, né? Que muitos adultérios têm acontecido nos casamentos por conta que os casais não têm obedecido esse mandamento. É aquilo que eu falei no começo, que o meu professor lá de periptologia, reverendo Osias, acabou falando, né? Se o homem ele encontra o alimento, né, assim por dizer, em casa, pode oferecer o alimento que for, ele vai estar satisfeito. A mulher é a mesma coisa. Então nós não podemos nos privar um do outro, enquanto, lógico, quanto à saúde, quanto à energia, para todo esse tipo de coisa. Mas havendo necessidade, que seja entre consentimento mútuo, não muito tempo, para que Satanás não tente por causa da incontinência, tá certo? E Satanás tem se aproveitado disso, né? Porque muitas mulheres têm se omitido de dar prazer ao seu marido e muitos maridos têm se omitido de dar prazer à sua esposa, e aí encontra a Satanás rodeando e tentando, e é onde muitos caem, tá certo? Então esse é um dos casos também que a gente poderia tratar em encontro de casais e não aqui, né? O casamento é uma união de Deus entre homem e mulher, portanto o que Deus uniu jamais separa o homem. Nós já lemos esse versículo aí, tá certo? Que Deus abençoe vocês, que tenhamos aprendido um pouquinho mais, né? E que caminhemos assim. Qualquer coisa, mande sua pergunta, né,
e a gente vai tentar responder offline aqui, mas responderemos a todos que tiverem alguma dúvida. Que Deus abençoe. Muito obrigado por vocês estarem